Bom dia, pessoal. Boa tarde quase agora, né? Boa A tarde. gente está ao vivo aqui, direto da redação, para falar sobre um tema muito importante que está todo mundo discutindo, que é o coronavírus. O Dr. Gerson Salvador, infectologista da rede Luci Montoro, da Sociedade Paulista de Infectologia e pai da Laura e do Lucas, né? Tá aqui mais uma vez com a gente. Obrigada, doutor, por ter É um prazer estar aqui com aceitado vocês. o convite. Cumprimento toda a audiência da Pais e Filhos, é um prazer estar aqui com vocês. Então, doutor, o assunto está em alta, está todo mundo super preocupado, os pais estão preocupados com os filhos e com a situação da família do coronavírus. A Organização Mundial de Saúde declarou no dia 11 que o coronavírus é uma pandemia. Eu acho que a gente pode começar essa conversa explicando para as pessoas a diferença entre epidemia e pandemia. O que isso significa? Eu acho que é importante as pessoas entenderem, porque de fato esses são termos que falam mais sobre a distribuição geográfica do que sobre a gravidade. Isso eventualmente confunde, tá? Uhum. Então, o primeiro termo que surge é surto. Quando tem uma doença nova que acomete um número elevado de casos num território, a gente chama de surto. Uhum. Quando os casos extrapolam o território inicial, no caso do coronavírus foi a cidade de Wuhan, na província de Hubei, na China Central, né? Quando extrapola as fronteiras desta província e começa a ter casos na Ásia, na Coreia do Sul, na Tailândia, no Japão, a gente já podia falar que havia epidemia. Uhum. Porque a disseminação da doença, ela ultrapassou o seu território original. E quando a gente fala de pandemia, quer dizer que a doença está sendo transmitida em diversos países e em diversos continentes. Uhum. E é diversos mesmo, porque a Organização Mundial de Saúde não fala um número, ele não dá um número de países. Sim. Então, quando existe documentação de que essa doença está sendo transmitida em diversos territórios, porque parece uma palavra muito assustadora, né? É uma palavra assustadora, né? Enfim, mas basicamente fala de que está sendo transmitido em diversos territórios, né? Uhum. E isso não é novidade, porque de fato está sendo transmitido nos diversos continentes, exceto na Antártida, pelo meu conhecimento. Uhum. Então, até agora o Ministério da Saúde confirmou 77 casos, mas é importante dizer que esses números vão sendo atualizados, né? Então, quando uma infecção respiratória entra num determinado território, né, há um número exponencial de casos nos primeiros dias, né, então é esperado que todos os dias sejam atualizados. Aqui no Brasil nós temos um sistema de vigilância que funciona muito bem, né, desde os municípios e dos estados, a gente tem um sistema de vigilância que é bastante sensível e o Ministério da Saúde vai atualizar todos os dias. Então, eventualmente vocês vão ver números diferentes na imprensa ou de determinada Secretaria de Saúde Municipal ou de Estado. Isso é porque todos os dias a autoridade nacional vai contabilizar os casos dos estados e fechar o número oficial. Uhum. Mas a fonte é o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde é a fonte oficial no Brasil, assim como a Organização Mundial de Saúde é a fonte oficial no patamar internacional. Uhum. É importante lembrar para vocês que se vocês tiverem alguma dúvida ou algum comentário sobre o assunto, mandar aqui nos comentários dessa live que a gente vai responder ao vivo com o Dr. Gerson. Vai ser um prazer. Vamos falar sobre os sintomas do coronavírus, relembrar quais são os sintomas, qual a diferença entre o coronavírus e uma gripe comum? Tá, perfeitamente. Então, os sintomas mais frequentes no coronavírus são febre, tosse e desconforto respiratório. Eventualmente pode ter coriza, dor de garganta, mas notadamente febre, tosse e desconforto respiratório. 80% dos casos são leves, 15% dos casos são moderados e 5% dos casos são mais graves a ponto de precisar do que a gente chama de medidas intensivas. Então, a grande maior parte dos casos é leve. É uma infecção que se concentra nas pessoas mais velhas, então abaixo de 20 anos são só 2% dos casos no mundo. Abaixo de 40 anos, a letalidade, que é o número de mortes pelo número de casos, é muito baixa, uma fração, 0,1%. E nas pessoas mais velhas pode apresentar quadros de maior gravidade, principalmente a partir de 80 anos. Nas pessoas com mais de 80 anos, a letalidade chega perto de 15%. Esse seria o grupo de risco? Assim, a gente fala de grupos que são mais vulneráveis, né? Então,
as crianças, até o presente momento, os jovens, aliás, as pessoas com menos de 40 anos, têm tido menos doença e quando tem apresentações mais brandas. A partir de 60 anos surgem apresentações de maior gravidade, principalmente a partir de 80 anos, principalmente em pessoas com o que a gente chama de comorbidades, que são doenças pré-existentes. Então, se a pessoa já tem diabetes, já tem insuficiência cardíaca, já tem problemas pulmonares, a chance de ter as complicações é maior. Então, o vírus vem de uma forma mais forte para essa pessoa, seria a apresentação pode ser desde um resfriado, né, pode lembrar um resfriado comum, e a maior parte dos casos se manifesta dessa maneira, que não dá para distinguir de um resfriado ou de uma gripe. E tem casos de maior gravidade que causam pneumonias virais. Lembrando como também a gripe, né, que é o vírus de influenza, pode dar infecções pulmonares de maior gravidade, principalmente nas pessoas mais velhas e com comorbidades. Sim. Uma pergunta bastante frequente seria sobre o uso das máscaras, né? Okay. Que a gente vê muita foto de outros países que as pessoas estão usando máscara nos transportes públicos. Como que é no Brasil? Assim, o que a gente precisa fazer? A máscara é ineficaz. Eu estou falando até olhando na câmera, que é para olhar no olho de vocês. A máscara, andar na rua com máscara para evitar a transmissão é ineficaz. Isso já foi estudado. A Organização Mundial de Saúde recomenda que as pessoas não andem mascaradas na rua. Aliás, ela faz uma aspa nos seus documentos que fala que tem lugares que a máscara é cultural e que eventualmente podem ser toleradas, mas não devem ser incentivadas. Então, na rua, andar com máscara pode ser recomendado para uma pessoa que está com sintomas respiratórios. Então, se a pessoa está gripada ou infectada pelo coronavírus, ela deve ficar restrita em casa, mas na eventualidade de ter que circular, se ela andar com máscara, diminui a chance dela disseminar, tá? Então, máscara é para, eventualmente, quem estiver doente, não há necessidade extrema de circular, e para profissional de saúde usar em ambiente hospitalar. A corrida para comprar máscara nas farmácias fez com que acabasse os estoques de máscara em vários países. No Brasil também estamos com falta de máscara em algumas cidades. E para as pessoas que de fato precisam, acabam não conseguindo tê-la. Então, não comprem máscara para andar na rua, acima de tudo, porque não funciona, né? Então, aquela imagem, as pessoas vão ficando mais em pânico, vai aumentando a tensão. E se funcionasse, a gente poderia pagar esse preço. Mas como não funciona, a gente deve desencorajar. E qual a recomendação para quem precisa? Por exemplo, quem está gripado, quanto tempo tem que trocar? Tem um tempo ali, assim, né? eu primeiro posso falar que é que funciona? Que eu falei que não funciona, mas tem alguma coisa que funciona bem. Funciona bem, higiene das mãos. Sim. Então, em todos os documentos de todas as autoridades sanitárias sérias vão falar higiene das mãos. Isso vale para prevenir infecção pelo coronavírus, influenza, sarampo e, enfim, uma miríade de infecções hospitalares. Então, a gente tem que incorporar as práticas de higiene das mãos. 20 a 30 segundos com álcool gel espalhando em toda a superfície das mãos. Se não tiver sujeira, o álcool gel é suficiente, igual água e sabão. Se tiver sujeira, tem que ser com água e sabão. Tem gente mandando fake news que álcool gel não funciona. Essas pessoas são irresponsáveis. Então, o álcool gel funciona. Enfim, a gente fica até com certo incômodo da gente ter que ficar rebatendo absurdos, né? Sim. Mas, frente a tanta desinformação, é importante. Então, o álcool gel funciona muito bem. Se tiver sujeira na mão, água e sabão. Se usar água e sabão por um tempo maior de 40 a 60 segundos. Outra coisa que funciona é a chamada etiqueta respiratória. Em que consiste? Se a pessoa tossir, proteger a boca, pode proteger com o cotovelo, que é o mais elegante, né? Protege com o cotovelo para evitar a disseminação de gotículas, né? Se apresentou meu filhinho aqui, o Lucas, ele tem 3 anos, ele já está fazendo assim, ensinando os coleguinhas na escola. Então, vocês que estão vendo, também multipliquem. Se tossir, coloca a mãozinha na boca, ou a mãozinha não, desculpa. A mãozinha coloca não o pode. cotovelo na boca para evitar a disseminação de gotículas. Se usar um lenço, use um lenço descartável, jogue-o fora e faça higiene das mãos logo depois. Se tiver doente, não circule, né? Então, se a pessoa tiver com sintomas respiratórios, essa pessoa não deve circular. Né? Então, essas são as coisas que
que funcionam. A máscara, no limite, se a pessoa precisar usar, por conta dela estar com sintomas respiratórios, ela pode ser usada enquanto ela estiver íntegra. Então, se ela não estiver furada, não estiver molhada, ela pode ser usada, tá? É importante lembrar que a gente não pega as infecções respiratórias só com uma pessoa tossindo na nossa boca. Isso é até improvável, mas principalmente a partir de superfícies. Porque a pessoa tosse, deixa a secreção respiratória em cima da superfície, a pessoa pega no corrimão, pega na maçaneta, depois, às vezes a pessoa está com máscara, mas dá aquela coçadela no olho, né? A máscara irrita o nariz, coça o nariz e acaba se inoculando, tá? Então, é higiene das mãos, etiqueta respiratória e evitar a circulação de pessoas com sintomas. E essa seria a única forma de transmissão? Então, até o presente momento, a gente conhece a transmissão por contato direto ou indireto, que é a partir de superfícies contaminadas. Quanto tempo a superfície fica contaminada? A gente ainda não sabe. Não tem essa informação A gente não sabe. Assim, os primeiros dados era que duraria algumas horas, né? Esse é o padrão normal, porque, enfim, quando seca a secreção respiratória, o vírus não tem meio para continuar vivendo. Então, é um vírus que consegue viver solto no ar. Então, mas a gente sabe, estamos conhecendo a biologia desse vírus agora, então a cada momento surgem novas informações. Tem muitas lacunas de conhecimento, mas basta lembrar que evitar colocar a mão no olho, na boca, no nariz, né, ficar manipulando o rosto e fazer a adequada higiene das mãos. E eu estou falando várias vezes, estou sendo repetitivo, mas é porque precisa repetir mesmo. Né? Higiene das mãos, etiqueta respiratória, evitar a mão na boca, no nariz. E também saber como lavar as mãos, né? Isso, não adianta só passar uma água. Perfeitamente. Não, tem que espalhar o álcool, o sabão em toda a superfície das mãos, né? Eu vou fazer aqui um simulado, tá? Espalha nas palmas, espalha no dorso, lembra de esfregar bem entre os dedos, olha o dedão, o outro dedão, né? O polegar, né? O dedão é mais didático, né? Punho, o outro punho também. Tem que higienizar toda a superfície da mão, tá? Se tiver com anel, relógio, pulseira, tira para fazer a melhor higiene. É isso. Sim. E algumas escolas estão fechando por conta do coronavírus. Essa medida, ela realmente é necessária? Tá. Então, eu vou partir de um comentário geral, posso? Pode. E depois falar especificamente sobre isso. Quando a Organização Mundial de Saúde fala em pandemia, não muda nada em relação à gravidade da doença, mas existe um consenso de que é um vírus que circulará, né? Que a gente não vai impedir que o vírus circule. Então, as autoridades sanitárias, enfim, os profissionais de saúde, né, a gente deve tomar medidas para mitigar a epidemia. Quais são medidas? Se a gente infectar um número menor de pessoas, né, a partir do isolamento das pessoas que estão sintomáticas, da orientação da higiene das mãos, etiqueta respiratória, fazendo isso de maneira adequada, a gente vai fazendo com que os casos se transmitam menos e se transmitam numa velocidade menor. Entendido? Então, o que a gente tem que evitar de qualquer maneira é que a gente tenha uma ascensão rápida de casos até a gente passar de um patamar que o sistema de saúde consiga atender. Tá? Hoje em dia a gente está vivendo uma situação que deve ser desencorajada de pessoas com dor de garganta indo para o pronto-socorro. Tá? Então, isso é importante, né? Quando ir para o pronto-socorro? O hospital é para pessoas que estão com doenças graves. Quais são o principal sinal de gravidade no caso das infecções respiratórias? É falta de ar. Se tiver com desconforto respiratório, principalmente pessoas que têm doenças prévias, né, pessoas cardiopatas, tem que ter um limiar menor. Agora, é importante que todo mundo tenha um médico de referência, né? As pessoas que usam a rede pública tenham o seu médico de família de referência, eventualmente tem unidades que é o clínico geral, que é o pediatra, precisa ter um médico de referência numa unidade básica de saúde ou numa unidade ambulatorial. E as pessoas que usam a rede suplementar, que quando tem sintomas leves, também procurem o seu médico de referência. Né? O seu pediatra, o seu clínico, o seu geriatra, o seu médico de família, enfim. E o hospital deve ser reservado para pessoas com doenças graves. Isso não é por conta do coronavírus, mas quando está tendo epidemia só fica mais evidente como nós
temos uma cultura equivocada de uso do pronto-socorro. Uma dica que, enfim, se você estiver numa situação de pedir socorro, você vai para o pronto-socorro, entendido? Então, a pessoa desmaiou, tem convulsão, está tendo uma dor no peito muito forte, né? Enfim, uma diminuição de nível de consciência, desconforto respiratório, são alguns sinais de emergência. A maior parte dos pacientes que procuram o serviço de pronto atendimento vão com diarreias, resfriados, faringites. Isso deve ser resolvido no nível ambulatorial. Então, procurar atendimento médico hoje. As pessoas que estão com febre e sintomas respiratórios, elas devem procurar atendimento médico na UBS ou nos serviços ambulatoriais para garantir que elas sejam afastadas do trabalho e que elas possam ficar em casa sem circular. E deve procurar o hospital quem tem sinais de doenças graves, e eu acho que eu já orientei os principais sinais de alarme. Com certeza. Chegaram algumas perguntas aqui, doutor. A Marília Souza perguntou: eu não encontro mais álcool gel nas farmácias. Tem algo para substituir? Realmente, né? Tá com água e falta sabão. de álcool gel. O irresponsável que falou que o álcool gel não funcionava e que ele tinha lá, enfim, que ele era químico, né? Enfim, ele falou lá a qualificação dele que era mentira, porque o Conselho de Química e de Engenharia Química se manifestaram. Ele falou que bastava usar vinagre. Então, o vinagre não é para isso, tá? Higiene das mãos, mitos, né? Água e sabão funciona bem e o álcool gel funciona bem também. Então, se você não tiver o álcool, vá para boa e velha água e sabão. Água e sabão, ok. Eu não te respondi em relação às escolas, né? Você me perguntou, mas eu não vou dar evasiva, não. Então, eu respondi no geral. Sim. Agora, eu vou falar especificamente em relação às escolas. No mundo inteiro, estão fechando escolas. Tá? Tem acontecido fechamento de escola em vários países da Europa, tem acontecido... Parques também enfim, estão fechando, né? Fechando escolas em alguns países. Singapura fechou, Hong Kong fechou, enfim, vários países fecharam. Então, o fechamento de escolas não está acontecendo de maneira isolada aqui no Brasil. Sim. Porém, essas condutas estão sendo orientadas nas experiências das epidemias de influenza. Lembrando que a influenza, ela pega muito nas crianças também, principalmente nas crianças pequenas. E a gente não sabe se essas crianças que não estão adoecendo, isso a gente já pode falar com muita tranquilidade, as crianças não são um grupo vulnerável até o presente momento para adoecer pelo coronavírus, qual é o papel deles como eventuais transmissores. Sim. Então, as autoridades falam que a gente tem que ter uma certa cautela, porque a gente vai ter impactos econômicos, vai ter impactos sociais diversos e a gente tem que procurar uma medida de equilíbrio. Tá? Então, o próprio CDC, que é bastante conservador, né, nos Estados Unidos da América, o CDC é bastante conservador. Ele fala que o fechamento de escolas é uma medida que a gente não sabe muito bem se funciona ou não. Como ela tem sido utilizada com outras medidas de restrição de fluxo de pessoas em outros países, a gente só vai conseguir apurar no momento posterior. E caso haja transmissão local sustentada, aí pode ser feito como uma das medidas para mitigar, evitar que as pessoas circulem, mas isso tem que ser feito em conjunto com as autoridades sanitárias. Sim. Porque, veja, na Itália, fechou a escola, os pais foram dispensados do trabalho também, porque alguém tem que cuidar das crianças, não é? Então, assim, tem que ter um acordo, um pacto na sociedade. Isso precisa ser mediado, na minha opinião, pela autoridade sanitária. E pensando na estrutura também, tem que pensar, nesse momento, assim, doenças de transmissão respiratórias, a gente tem que ter um pacto que ofereça segurança para o conjunto da sociedade. Senão, ninguém vai estar seguro. Então, o que eu recomendo é isso, para as escolas, diálogo com as autoridades, conversem com as secretarias municipais de saúde de seus municípios, conversem com as secretarias estaduais, observem as orientações do Ministério da Saúde, tá? Eu quero lembrar que o SUS, eu não estou falando das autoridades políticas, tá? Eu estou falando das autoridades sanitárias. Os servidores do SUS, da área de vigilância, são bastante capazes, bastante competentes, e o Brasil tem um sistema que é referência para o mundo. Então, existe inteligência sanitária aqui, vamos prestar atenção.
tomar medidas individuais, cada um fazendo do seu jeito, pode não ser a medida mais adequada. Tem que ser tem que ser em conjunto. Sim. Uma mãe perguntou aqui, Luísa Gomes, que a escola dos filhos dela ainda está funcionando. Se é indicado deixar as crianças em casa? Então, a escola dos meus filhos também está funcionando, eles estão indo para a escola também, e assim, eu acho que a gente tem que olhar o que as autoridades públicas estão orientando, né? Sem caos, eu acho que não adianta... sem pânico, né? Sem pânico, e muito menos para proteger as crianças, porque se acontecer no Brasil, como está acontecendo em todo mundo, as crianças não estão adoecendo. A gente tem uma experiência da gripe que nos assusta, né, da influenza, que realmente pode dar doenças mais graves em criança, em gestantes, mas o coronavírus até o presente momento não tem, nas pessoas mais jovens, abaixo de 40 anos, tem infectado pouco e não tem dado apresentações graves. Então, vamos ter uma certa... Eu não estou falando que a gente deve menosprezar o que está acontecendo, é uma situação séria, o conjunto da sociedade tem que tomar... Se a gente conseguir controlar, para os casos subirem de uma maneira mais gradual, mesmo que seja mais espalhada no tempo, a gente não extrapola a capacidade de atendimento do sistema de saúde. Sim. Então, tem que ser ações coordenadas com o conjunto da sociedade, né? E o que eu tenho feito individualmente também é observar o que as autoridades sanitárias têm orientado, até o presente momento me parece adequado. Falando sobre acalmar e não ter pânico, tem uma pergunta bem interessante aqui da Maria Machado. Como explicar o que está acontecendo para os meus filhos sem assustar? Então, eu posso falar como eu falei para meus filhos? Sim, como você conversou com seus filhos? A Laura tem 5 anos e o Lucas tem 3 anos, né? Então a Laura, ela já estava ouvindo notícias na imprensa e os colegas falando com muito medo do coronavírus, né? E o que eu falei para eles é o seguinte, não é uma doença mais grave em crianças, mas é importante limpar a mãozinha. É uma hora muito adequada da gente reforçar a higiene das mãos para as crianças também, né? Porque elas acabam multiplicando também para os seus coleguinhas, né? Orientar a etiqueta da tosse, né? O meu filho estava com rinite, né? Nesses dias ele tem rinite, estava tratando, mas ele estava tossindo com o cotovelo assim, com os amigos. Então a partir desse conhecimento eles também vão ser multiplicadores, né? É isso. Então, para as crianças, higiene das mãos, etiqueta da tosse. Se tiver com tosse e febre, aí não vai para a escola, claro, e não circula. Para os adultos, higiene das mãos, etiqueta da tosse, e se tiver doente, não circula. As orientações do que funciona e o que é comprovado são muito parecidas. E a criança não vai assustar se a gente não assustá-los, na verdade, porque, né, eles estão num ambiente desconhecido, né? Então, eu acho que vale a pena a gente... A maneira como conversa em casa também, porque eles prestam atenção, né? Assim, o que está acontecendo, uma epidemia, ela não fala só sobre células e tecidos, né? Não são só sobre doenças, tem várias consequências sociais, econômicas, o mundo está falando sobre isso e tal. A gente tem que levar a sério, mas encarar com uma certa serenidade e tomar medidas racionais e organizadas. Vamos para a última pergunta. A gente está recebendo várias perguntas. Eu acho importante dizer que se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem enviar para a gente nos comentários, que a gente conversa com o doutor depois. Vai ser um prazer. Mas a última pergunta é da Viviane Rodrigues. Quais cuidados eu devo ter quando estamos com as crianças em transporte público ou lugares com aglomeração? Tá, então, em primeiro lugar, evite aglomeração. Evitar, né? Então, aglomeração é uma das coisas, né, uma das medidas que a Organização Mundial de Saúde recomenda e que, na minha opinião, é bastante acertada, é evitar a aglomeração. Então, tem situações que, enfim, fazem parte e não é possível não estar lá. Né? Mas evita, né? Aquelas reuniões com muitas pessoas, né? Atividades que não precisam ser feitas nesse momento, que possam ser adiadas em algumas semanas, elas podem ajudar bastante, né, a evitar a disseminação do coronavírus. E lembrando que a gente está em tempo de influenza também, o vírus da gripe está circulando, então evitar aglomeração. Transporte público, higiene das mãos, se encontrar álcool gel, compre e faça higiene das mãos. Se não encontrar, conversa para não colocar a mão no olhinho, não colocar a mão na boca, não cutucar o nariz, né? Não ficar colocando a mão em superfície no metrô,
Enfim, meus filhinhos também adoram botar a mão no corrimão e, né, sair escorregando, então orientar a não ficar tocando nas superfícies e fazer a higiene das mãos sempre. Eu acho que é a melhor medida. O que vale para nós, vale para eles também. E eu já falei 2 vezes, vou falar de novo porque é importante. Lembrar que a gente tem que proteger nossos filhos como enfim, tudo, é nossa obrigação, a gente tem. Só que em relação ao risco de adoecimento grave, o coronavírus até o presente momento não está entre as principais preocupações para as crianças. Mas está tendo sarampo, que foi reintroduzido, que já matou criança, que pode dar manifestações graves, se transmite do mesmo jeito. Influenza, a gente fala só uma gripe, mas influenza pode dar quadros muito graves, principalmente em criancinhas bem pequenas, recém-nascidas, e a gente evita de uma maneira que é muito semelhante. Então, eu sugiro para as pessoas, para aqui o pessoal da Pais e Filhos, e vocês estão assistindo, a gente tem que incorporar a higiene das mãos. Não é por conta da crise do coronavírus, né? Isso vai se assentar. Tem que ser um hábito, só que né? todos os anos morre pelo menos 190 mil pessoas de influenza. Então, se a gente conseguir incorporar e evitar a transmissão de outras doenças, a gente leva um aprendizado dessa crise. Sim. Então, eu queria fazer um overview do que a gente conversou aqui, doutor. Para as pessoas que estão assistindo, algumas vão entrando depois de um tempo na live. Perfeito. Quais são as principais informações? O que os pais precisam saber sobre o coronavírus? Para a gente terminar nossa conversa. Primeira coisa, coronavírus não é uma novidade. A gente conhece coronavírus como agente de infecção humana desde a década de 1960. Então, a gente conhece 7 tipos, dos quais 4 causam resfriados comuns e 3 tipos podem causar doenças mais graves, incluindo pneumonias. Os outros 2, que causam pneumonias, eles eram muito mais letais, que é a SARS, que foi no início dos anos 2000, que a letalidade era perto de 10%, e a MERS, que foi na década de 2010, e que a letalidade era perto de 33%. Então, este coronavírus atual, ele tem um número grande de casos leves, a grande maioria, cerca de 80% dos casos são leves, mas ele pode causar doenças graves e mortes, principalmente nas pessoas mais velhas, a partir de 60 anos e principalmente a partir de 80 anos. São os grupos que são mais vulneráveis. Então, isto é o coronavírus. O que funciona certamente? Higiene das mãos. Aliás, se as 3 primeiras coisas é higiene das mãos, higiene das mãos e higiene das mãos, tá? Então, guardem isso, multipliquem. Lembrar da etiqueta respiratória. Já tem gente praticando aqui, etiqueta respiratória. Não encham os pronto-socorros, tá? Não vão para o pronto-socorro na primeira febre, na primeira dor de garganta. Então, procurem atendimentos ambulatoriais, unidades básicas de saúde ou ambulatórios na saúde suplementar. Tá? O pronto-socorro e o hospital deve ser reservado para quem tem doença grave. E, por fim, a gente está passando num momento que a Organização Mundial de Saúde já decretou uma situação de pandemia. Quando se fala que tem pandemia, é um conceito geográfico que fala que a doença está se transmitindo em diversos territórios, em diversos continentes. E nessa situação, a gente usa estratégias para mitigar o avanço das infecções. Então, higiene das mãos funciona demais, etiqueta respiratória funciona demais, e quem estiver doente e com febre e com sintomas respiratórios deve ser afastado das suas atribuições e ficar em casa. Prestem atenção todos os dias no site do Ministério da Saúde, o pessoal do Estado de São Paulo, Centro de Vigilância Epidemiológica, que é da Secretaria Estadual da Saúde, Município de São Paulo, Covisa. Eu estou dando os exemplos de onde a gente está, mas nos demais estados também tem as suas respectivas referências. Prestem atenção todos os dias e vamos atuar em conjunto de uma maneira harmônica. Até o presente momento, o Brasil tem conseguido fazer os diagnósticos, a gente tem feito o sequenciamento dos vírus, a gente precisa se esforçar como sociedade civil e os limites do que vão ser as barreiras, né? O que a gente deve fazer para evitar o contato, isso vai ser mudado de maneira dinâmica conforme as novidades acontecerem. Então, vamos prestar atenção e vamos, com um pacto, tem que ser a sociedade em conjunto para superar essa crise. Ok, então, muito obrigada, doutor, por esse tempo aqui, conversando com a gente e sanando as dúvidas dos pais. Obrigada mesmo.
Para mim é um prazer estar aqui. Eu acho que é muito importante a gente compartilhar as melhores informações, né? Para a gente ter as respostas mais adequadas, com a devida responsabilidade, mas sempre sem pânico, sem fake news, tá? Então é um prazer estar aqui com vocês. Ok. Muito obrigada, gente, por terem ficado com a gente até agora e até a próxima.